No episódio de hoje falaremos do supply de stablecoins e bitcoins nas exchanges, como está esse cenário. Falaremos também no nível de confiança dos investidores do mercado tradicional, o que a gente pode extrair disso, como também falaremos de algumas altcoins. E, é claro, tudo isso é logo após a vinheta. Segura aí, é rapidinho. Agora sim, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Para quem não me conhece, meu nome é Mário, muito prazer. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz aqui diariamente com pelo menos 2 conteúdos. E, é claro, caso você já conheça o nosso trabalho e quiser continuar apoiando o crescimento da família Liga, deixa aquele like. Indo direto para o nosso primeiro assunto, viemos aqui no tweet do Split Capital, que traz um ponto de análise interessante. Estamos aqui com cerca de 20% do valor total do mercado de criptomoedas, literalmente sendo apenas dólares. O que ele quer dizer com isso é que, basicamente, hoje 20% de todo o capital dentro do mercado cripto está alocado em stablecoins. E, para fins de comparação, ele traz aqui em relação a março de 2020, isso é 5 vezes maior. Em relação a maio, a gente tem esse número em 2x, ou seja, temos o dobro de stablecoins no mercado comparando com maio de 2021. Só que o mais interessante disso é que vocês podem observar que todas as vezes que o supply de stablecoin aumenta, o preço do Bitcoin não tem uma tendência de subida, porque se os investidores estão fazendo isso, a ideia é que eles estão se protegendo no momento de alta instabilidade, de muita volatilidade. Todas as vezes que esse número começa a baixar, ou seja, que o supply de stablecoins no mercado passa a ficar menor, você observa o movimento inverso de valorização de preço do Bitcoin. E é claro, não dá para precisar em que momento esse supply vai começar a baixar para a gente captar, obviamente, a alta do Bitcoin. Só que não só nesse mercado, mas como em todos os mercados, nenhum gráfico sobe para sempre. E o meu segundo ponto de atenção é que, naturalmente, se as pessoas estão migrando de criptomoedas para criptomoedas que são stablecoins sem volatilidade, como eu disse, elas estão fazendo isso para se proteger, mas ao mesmo tempo eu diria que essas pessoas não perderam a sua crença no mercado, porque não faria sentido, seria muito mais fácil você realizar o seu lucro ou prejuízo e deixar em dólar, não em dólar digital. Outro ponto de análise interessante eu retirei aqui do Twitter da Glassnode, que diz que apesar da fracação de preço no mês de junho, a gente teve um recorde de retiradas de bitcoins das exchanges. E esse recorde é nada mais, nada menos que 151 mil unidades de bitcoins fora das exchanges, sendo que em sua maioria ou elas foram para carteiras de camarõezinhos ou de grandes instituições de baleias e grandes jogadores. Para fechar esse assunto de exchanges, um alerta antigo, mas que é importante a gente sempre ressaltar. Esse bear market que a gente viveu simplesmente acabou com 25 serviços de exchanges em 30 dias. Então, tomem muito cuidado onde vocês armazenam os seus criptoativos. Not your wallet, not your bitcoins. Em relação ao sentimento dos investidores do mercado tradicional, a gente pode observar que esse índice de confiança do consumidor mostra um padrão interessante em relação a retorno e emoções. Então, todas as vezes que a gente teve esse índice indo abaixo da média do mercado, que seria 85,6, é uma questão de tempo para que o mercado corresponda positivamente. Então, em fevereiro de 1975, a gente teve o índice do consumidor de confiança, na verdade, descendo aqui a níveis de 58, 57. Vocês podem analisar os outros números aqui e o importante é que hoje a gente está num índice de confiança provavelmente mais baixo da história, de acordo com esse gráfico. E sem dúvida, por conta do cenário macro, a gente não pode afirmar ainda que a gente chegou no fundo desse sentimento negativo. Pode ser que a gente continue a fazer um recorde nesse sentido. Só que eu gostaria de lembrar que aqui eu não estou falando do mercado das criptomoedas, apesar de que existe sim hoje uma grande correlação desse mercado com o mercado tradicional. Estou falando do mercado de ações. Por fim, gostaria de saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você acha que a gente está nesse turning point de sentimento? Ou você ainda acha que o medo, digamos assim, vai continuar se espalhando para o mercado e esse índice de confiança ainda continuará descendo? Mudando a página, falando rapidamente de Cardano, uma das moedas que fez muito sucesso ali no primeiro semestre de 2021, chegou a bater a sua máxima histórica, mas depois o que a gente observou foi queda após queda. Ainda assim, eu gosto de pensar que nesse mercado, a ação de preço não é o ponto mais importante. Óbvio
óbvio que, no final das contas, é isso que faz você retirar os seus cascalhos. Mas no momento de bear market, de extrema descrença, é importante você observar o que se passa por trás das cortinas, nos bastidores. E, nesse aspecto, o Cardano continua desenvolvendo e muito. E essa métrica, no caso, ela é extraída de acordo com o GitHub Submissions, que seria o quê? As ações dentro daquele hub que eu cheguei a mostrar no último episódio, ou no penúltimo, confesso que eu não lembro, em relação ao Bitcoin e aquela sua atualização de privacidade. Aqui no caso, eles analisam não só a ação do Cardano, mas a ação do Cardano comparada também com Polkadot, Solana e outros criptoativos. A gente pode ver aqui que essa linha marrom é a que reflete as ações dentro do GitHub da Cardano e a gente aqui consegue observar spikes, digamos assim, né, grandes altas de movimentações de desenvolvimento aqui perto do meio de janeiro, no início de fevereiro. Temos uma outra aqui entre abril e maio, mais uma grande alta na atividade próximo do início de junho e, mais uma vez, por mais que a gente não tenha tido uma grande movimentação de desenvolvimento dentro dessa rede, podemos dizer tranquilamente que o Cardano, nesse instante, está trabalhando e realizando ações voltadas para o seu desenvolvimento muito mais do que os seus concorrentes. O que é interessante a gente observar aqui no gráfico ADA Bitcoin, lembrando que eu não estou em ADA dólar, então é só uma comparação de quanto o Cardano está performando em relação ao Bitcoin. Desde meados de setembro de 2021, a gente foi vendo o Cardano perder valor em relação ao Bitcoin e próximo aqui do final de maio, iniciozinho de junho, a gente pode perceber uma relativa recuperação do ativo em relação ao par Bitcoin. Um ponto interessante, e eu vou dar até aqui um zoom in no gráfico, a nossa queridíssima nuvem de Shimoku captou esse movimento com um cruzamento TK. Então a gente teve aqui a linha azul, a média móvel rápida, passando por cima da média móvel básica. Agora, em uma ótica, um cenário mais pessimista, caso o Bitcoin não mantenha sua ação de preço acima da faixa de 20 mil dólares e, quem saiba, vá para 13, 14 mil dólares em uma possibilidade de extensão desse bear market, muito possivelmente a gente ainda pode ver o Cardano corrigir mais uma vez em torno de 30%. Então façam suas pesquisas e vistam suas calças de gente grande. Pausa rápida, família. Na descrição dos nossos vídeos nós temos o Linktree da Liga Cripto, que é um link com acesso a todos os nossos benefícios. E caso você esteja, por exemplo, interessado a começar a negociar criptoativos, você pode criar a sua conta na Crypto.com com benefícios. E se, por exemplo, já for um trader experiente e quiser se aventurar no mercado de alavancagem, confere o nosso link da Bybit, que pode ter um bônus muito interessante para você. Para fechar, comentário rápido sobre o Ethereum. Os participantes do Ethereum 2.0 depositaram mais de 12,98 milhões de Ethereum, com 62% deles entrando antes da all-time high, ou seja, a máxima histórica de novembro. No entanto, com os preços do Ethereum caindo mais de 78%, somado ao fato de que essas moedas não podem ser retiradas, apenas 17% do Ethereum alocado para o staking do Ethereum 2.0 está nesse instante em lucro. Quando a gente entra no gráfico do par Ethereum Bitcoin, a gente pode perceber que a movimentação do Ethereum foi um pouco diferente do que o Cardano fez. E, particularmente, eu acho que um dos motivos para o Ethereum ter suportado melhor essa queda dentro do mercado das altcoins não se deve ao fato somente dele ser uma das altcoins mais antigas, dele já ter se provado por mais tempo, mas principalmente, na minha opinião, essa dinâmica do staking do Ethereum 2.0 também ajudou e muito para que o Ethereum conservasse o seu preço, porque se você parar para pensar, imagina quantas dessas pessoas que estão com seus Ethereums presos não teriam vendido boa parte dos seus ativos no momento em que o mercado estava despencando. Então fica aqui essa reflexão e é importante a gente estar ciente que em algum momento, assim que o Ethereum 2.0 for lançado, esses Ethereum poderão ser vendidos e é importante a gente observar o que vai acontecer com a ação de preço do Ethereum assim que esses ativos forem liberados para venda. Para fechar, aqui no Token Metrics nós temos o nosso Bullish Breakout recuando para 21%. Ainda é um bom número, visto que eu tenho acompanhado essa métrica quase que diariamente. Todas as vezes que eu gravo o meu vídeo, eu tento passar rapidamente aqui pelo Token Metrics e a gente via essa média a níveis de 5, 7,
8% de bullish breakout. A gente observou no meu último vídeo essa métrica indo a 25% e hoje a gente retrai para 21%. Não vejo nenhum caos dentro disso, visto que o mercado como um todo ele é um reflexo de impulsos e retrações. Então eu não acreditaria que o bullish breakout só subiria. Então eu vejo essa retração como um movimento normal. Todas as vezes que os preços corrigem, você tem às vezes uma possibilidade menor da reação por conta do medo do mercado. E isso somado, obviamente, a esse ponto que estamos agora na história, na macroeconomia, só promove mais instabilidade. Bom, família, esse foi o episódio de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido as informações nesse vídeo. Se curtiram, deixa aquele like. Fica aqui o meu grande abraço, um grande beijo, boas energias para vocês. Até o próximo vídeo. Fui!